Lucas capítulo 16, nós vamos dar sequência à nossa exposição. E obviamente que esse texto não é muito desejado e almejado para pregadores tratarem dele num ajuntamento solene de culto. É um texto evitado, talvez você nunca ouviu um sermão nessa passagem. Lucas capítulo 16, a leitura será no verso 1 até o verso de número 18. Antes da leitura nós vamos orar mais uma vez. Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua face, bendita, santa, poderosa, altíssima, para suplicar-te, ó Deus, as Tuas bênçãos, nesses momentos de meditação e reflexão na Tua palavra. Que saiamos daqui convictos de que o Senhor mesmo falou aos nossos corações. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Lucas capítulo 16, a partir do verso 1 até o 18, nos diz assim: Disse Jesus também aos discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: Que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: Que darei, pois, ao meu senhor? Que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: Toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: Tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Aqui que está a moral da história. 9. E eu vos recomendo: das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse: Vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Os irmãos estão percebendo? Que texto complicado, né? E eu acredito que depois da exposição continuará complicado. Mas nós temos algumas ponderações a fazermos, algumas considerações à luz desse texto. E, na verdade, é a primeira parte de
uma série entre aspas, né, dentro da exposição sistemática, o relacionamento do cristão com o dinheiro, com as riquezas materiais. Essa é a primeira parte. Domingo que vem nós daremos continuidade. Esse texto aqui, irmãos, que nós lemos, é considerado um dos textos de maior dificuldade de interpretação em todo o Novo Testamento. É um texto complicado, espinhoso de ser trabalhado. Alguns intérpretes entendem que Jesus elogiou a infidelidade do mordomo. Há alguns intérpretes que são conduzidos a essa conclusão. Jesus aqui conta essa parábola do mordomo infiel e no final das contas ele está elogiando a infidelidade do mordomo. Mas o administrador infiel é um exemplo a ser evitado e não seguido. Essa é uma das lições desse texto. Nós vamos perceber o que Jesus elogia em relação à atitude do administrador infiel. Então eu vou aqui, primeira parte eu vou explicar a parábola e na segunda parte nós vamos fazer algumas aplicações para os nossos dias. O rico fazendeiro que confiou a administração dos seus negócios ao seu mordomo, ele recebe a informação de corrupção no exercício do trabalho do seu mordomo. O mordomo estava defraudando-lhe os bens. O mordomo, naquele tempo, era uma pessoa da mais absoluta confiança. Da mais absoluta confiança. Praticamente tudo de um senhor era confiado ao seu mordomo, menos a esposa. O mordomo tinha acesso a tudo. Na verdade, o mordomo sabia mais da vida financeira do que o próprio senhor. E o principal compromisso, ou o principal elemento, a principal virtude de um mordomo era a fidelidade. Ele tinha que ser fiel, ele tinha que ser leal. Os irmãos lembram de José, quando era mordomo na casa de Potifar, e ocorreu aquele episódio que todos conhecem. A confiança de Potifar em José fora abalada de tal maneira que José perdeu seu status de mordomo e foi preso. Era algo levado muito a sério. Então ele tomava conta de tudo que era do seu senhor. Mas esse mordomo resolveu abandonar a fidelidade, mas os seus maus feitos chegaram aos ouvidos do seu senhor. O fazendeiro então chama esse mordomo para a prestação final de contas, a fim de informá-lo que ele estava sumariamente demitido e não poderia continuar à frente dos seus negócios. Uma atitude sábia, obviamente. O dinheiro estava sendo desviado, isso precisava ser estancado. E essa seria a solução. A demissão era certa, o futuro daquele homem nem tanto. E ele cogitou algumas possibilidades após a sua demissão. Ele sabia que iria ser desligado. Então ele começou a pensar, o que eu vou fazer depois? Não tem seguro-desemprego. E aí? Vou perder tudo. O mordomo tinha acesso a tudo e de repente não teria acesso a mais nada e ainda estaria com a sua ficha de trabalho queimada. Na hora que ele se apresentasse a alguém para ser mordomo, qual é a sua referência? Ah, fulano de tal. Então a vida de trabalho dele estava altamente comprometida. E ele cogita algumas possibilidades. Duas, na verdade. O trabalho e a mendicância. Para o trabalho, ele viu que estava sem forças de ir para o campo. É o que o texto diz. Ele não tinha forças para trabalhar o que era demandado de um trabalho no campo. Da mendicância, ele tinha vergonha. É o que diz o texto. A pessoa não tinha vergonha de furtar, mas tinha vergonha de ser mendigo. Tinha vergonha de estar ali na mendicância. Depois de pensar, ele encontrou uma saída para a sua sobrevivência. Ele chamou os devedores do seu senhor e deu a eles um desconto generoso da dívida que eles possuíam. Aqui nós temos o relato de 2 devedores, mas eles representam toda aquela lista de devedores que o fazendeiro tinha. Jesus apenas toca eles como uma pequena amostra, mas certamente houve muito mais devedores que receberam esse benefício.
O primeiro devia 100 cados de azeite, ou seja, 4.000 litros de azeite. Ele deu um desconto de 50%. É um desconto altamente generoso, quase que uma Black Friday mesmo, não uma Black Fraud. Dizem que tem, né? 50%, não sei quantos por cento. Você não vai encontrar isso em lugar algum. Então ele resolveu quitar a dívida. O segundo, que devia 100 coros de trigo, recebeu um desconto menor, 4.000 litros também. Ele recebeu 20% de desconto. Também não é ruim. Dependendo do lugar, se você paga à vista em dinheiro, o desconto é bem menor que isso, pode ter certeza. 5%, 3%. Você conseguir 10% é um feito muito grande. A expressão Senhor, no versículo 8º, é referente ao dono das terras, e não a Jesus. Isso daí é importante para a interpretação. Aqueles que receberam o benefício, que moravam naquele vilarejo, não poderia ser diferente. Estavam festivos, estavam alegres, celebrando, comemorando os descontos, e muitos elogios ao administrador e ao proprietário. E se o proprietário voltasse atrás e cancelasse o que fez o mordomo, a sua reputação cairia a zero. Seria meio complicado isso daí. Porque no mundo antigo, irmãos, até pouco tempo atrás no Brasil havia essa condição, talvez ainda algumas pessoas façam isso. Quem prestava serviço, vendia algum tipo de produto, colocava a lista, né? Fazia aquela listinha e dizia assim, no início do mês você acerta comigo, no final do mês você acerta comigo, você pode dividir em quantas vezes você quiser. Quem já trabalhou assim, sabe que é complicado o negócio. Porque alguns que devem, fingem que não devem. Eles se esquecem. Assim, é incrível como eles conseguem se esquecer da dívida. Você imagine no mundo antigo que não tinha máquina de cartão de crédito, não tinha cheque pré-datado, era tudo muito limitado, era dinheiro mesmo. E as pessoas não andavam com muitas moedas de troca. Então era pendurando mesmo. E se o Senhor voltasse atrás, aquilo não ia ficar bem na fama dele. Então, Jesus presta aqui tributo à sabedoria do ato, mas não à sua moralidade. Foi imoral que ele fez. Foi imoral ter defraudado o seu senhor e foi imoral ter defraudado o seu senhor de novo para continuar tendo benefício mesmo depois de demitido. Ele elogiou a sua ação para se proteger. Ele não elogiou a sua infidelidade, mas a sua sagacidade. A moral da história, e é o que o texto vai mencionar, é que os filhos do mundo são mais sagazes do que os filhos da luz. Especialmente no trato do dinheiro. Que Jesus está começando a falar sobre dinheiro. Ele vai chegar nos escribas e fariseus, nós vamos entender o pano de fundo dessa parábola contada pelo Senhor. No verso 9, a recomendação do Senhor. Das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Para entendermos esse verso, nós temos que concentrar a nossa atenção nos tabernáculos eternos. Trata-se das moradas além dessa vida terrena. O mordomo sábio é aquele que ajunta tesouros nos céus e investe em causas com consequências eternas. Definitivamente, Jesus aqui não aprova ou justifica a desonestidade ou a infidelidade daquele administrador. Quando ele diz quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito, quem não é fiel nas coisas materiais, não será fiel nas coisas espirituais. Quem não lida com integridade com as coisas da terra, não está habilitado para receber a possessão do reino dos céus, ou as riquezas do céu. A fidelidade no trato com o dinheiro não é meritória, nem é um substituto da graça que salva,
Mas a infidelidade no trato com o dinheiro é uma evidência de desqualificação de uma pessoa para possuir as riquezas espirituais. Jesus chama as riquezas de Senhor. Não se pode ter dois senhores. Não se pode estar com ânimo dobre dividido, com pensamento dividido. O dinheiro é um grande senhor de escravos que exige uma dedicação absoluta, uma devoção completa. O escravo, no mundo antigo, jamais poderia ficar sob dois jugos. Isso não era nem possível, porque o escravo estava integralmente dedicado às demandas de um senhor, integralmente, diuturnamente. Havia até escravos que ficavam à beira da cama do seu senhor com a água pronta para servir-lhe se ele acordasse à noite. Se tivesse muito quente, ele era o ar-condicionado. Diuturnamente, então não tinha como dividir-se. É isso que Jesus ilustra aqui, não tem como você estar dedicado a Deus e devotado às riquezas desse mundo. Jesus dirigiu essas exortações aos seus discípulos, mas em especial ele tinha na mira os escribas e os fariseus. O texto bíblico é claro em dizer, verso 14, que eles eram avarentos. Eles eram tão avarentos que eles ridicularizaram o Senhor, riram do Senhor, riram da parábola que o Senhor contou. De tão avarentos que eles eram, de tão apegados ao dinheiro que eles eram. Para eles, e veja como esse texto é tão atual, como há uma inversão muitas vezes, para eles o dinheiro, ou o volume de dinheiro, era uma evidência incontestável da bênção de Deus. As pessoas ricas eram abençoadas por Deus, só pelo fato delas serem ricas. As pessoas que não passavam por privações eram abençoadas por Deus. Enquanto que, por outro lado, as pessoas menos abastadas eram consideradas malditas ou amaldiçoadas pelo Senhor. Essa era a teologia que eles tinham. E veja que é a teologia que está nos nossos dias. É uma teologia que foi transportada especialmente para o Brasil. Algumas igrejas, eu não vou aqui mencionar nomes, mas se valem disso para suas campanhas. Bênção é abundância material para muitos. E quando eu me refiro à abundância material, eu não estou me restringindo apenas à conta bancária gorda, à abundância de bens materiais, mas uma vida abundante na concepção do mundo. Um casamento quase perfeito, filhos quase perfeitos, saúde sempre em dia, nunca tem problema de saúde. Esse mundo, irmãos, não existe. Esse mundo não existe. Porque a própria Bíblia diz que no mundo, João capítulo 16, verso 33, no mundo passais por aflições. E nós estamos na jornada do mundo, nós vamos passar por aflições. A bem da verdade, nós vamos receber bênçãos de Deus em muitos momentos, e temos recebido, e temos testemunhos. Porém, a vida cristã, ou o êxito da vida cristã, não pode ser medida por aquilo que eu conquistei, por aquilo que eu me tornei, pelo status que está o meu casamento, se os meus filhos são crentes, se os meus filhos são gênios. Não. A vida cristã não pode ser medida por aí. É isso que Jesus está deixando evidente para aqueles avarentos fariseus. A espiritualidade deles era uma propaganda enganosa. Deus conhece o que vai no coração, no íntimo. E Jesus conclui o seu ensino mostrando aos fariseus que o evangelho que ele estava propalando, pregando, não era um ataque à lei, mas era a consumação dessa lei. Verso 16, até o final Jesus vai tratar disso. A lei e os profetas vigoraram até João Batista. Este veio como uma dobradiça entre a antiga e a nova dispensação. João Batista marca essa mudança, ele foi o último profeta. E ele veio anunciando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele preparou o caminho do Messias, para quem apontou como Cordeiro de Deus
que tira o pecado desse mundo. Desde então vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem que crer se esforça para entrar por esse evangelho. Jesus então dá um exemplo do caráter permanente da lei moral, que é o que nós temos estudado na escola dominical. Nós estudamos hoje pela manhã o nono mandamento. Quase que não sai agora, enrola tudo. O nono mandamento. Nós vamos estudar o 10º mandamento no próximo domingo. E Jesus aqui evoca essa lei moral. Ele dá um exemplo do caráter permanente dessa lei, e em oposição às tentativas de evasão dos fariseus, citando a questão do divórcio e do novo casamento. Alguns judeus, algumas linhas do farisaísmo, eram muito rígidas em relação à preservação do casamento. Eu diria que eram bíblicos. Mas havia escolas em Israel que eram liberais. Havia situações de divórcio, e o divórcio muitas vezes era solicitado pelo marido, na maioria das vezes era pelo marido. Se o marido não estivesse satisfeito com a sua esposa, ele acordasse um dia e achasse sua esposa feia, ele já poderia pedir o divórcio. Meus irmãos, a vida não é um filme. No filme, você assiste filme, o pessoal amanhece todo maquiado, bonito, penteado. Aquele romantismo, você diz, gente, mas esse povo não fica feio. Então, se ele não achasse mais sua mulher bonita, ele poderia pedir o divórcio. Se a mulher algum dia estivesse preparando comida e deixasse o arroz queimar, já era motivo mais do que suficiente para que o divórcio fosse consumado. Então, havia a escola mais rígida e a escola mais liberal, de modo que esse assunto do casamento ficou relativizado. E aí você se apegava a qualquer ensino que você achasse mais conveniente. É diferente dos nossos dias? Não. Se a pessoa relativizar, ele diz, eu vou separar. O conselho diz, olha, mas esse negócio de compatibilidade de gênero, isso aí você tem que ter cuidado, não sei o quê. Não, vou separar, não dá, quero ser feliz, tal. Então, separa, muda de igreja, recebi de outra igreja, está tudo bem. Não é assim que acontece hoje? Então não mudou, irmãos. Há uma certa relativização da lei moral de Deus, e as pessoas vão adequando a palavra de Deus, acomodando a palavra de Deus à sua própria realidade. Jesus condena isso aqui. Jesus condena isso aqui. E Jesus é quem coloca essa sentença. Quem repudiar a sua mulher quer separar-se por aqueles motivos. Feiura, arroz queimado, sei lá, alguma coisa que não lhe agradou, e casar-se com outra comete adultério, e aquele que casar-se com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. É sério, o Senhor Jesus falando a respeito da aplicabilidade da lei moral de Deus, que deve estar acima do que é material, das ideologias, dos pensamentos de um tempo. Muitos têm dito que a língua é dinâmica e muda, que o pensamento é dinâmico e muda, mas a palavra de Deus não. Ela é a mesma. E céus e terra vão passar, mas essa palavra vai permanecer eternamente. É o que vai restar depois de tudo. É a palavra do Senhor. Ela não muda. Então, essa é a explicação da parábola. Vamos para 3 aplicações rápidas. Primeira, o pecado promoverá as suas consequências. É uma das aplicações que podemos depreender da parábola. O mordomo infiel é apanhado pelas cordas do seu próprio pecado. Um dia a fatura chega, a conta chega, um dia vai pesar. Aquilo que fez às ocultas veio para a luz diante do seu Senhor. E aquilo complicou toda a vida dele. Segunda, os filhos das trevas, lamentavelmente, são mais sagazes que os filhos da luz. Essa é a grande moral da parábola. A sagacidade dos filhos das trevas.
muitas vezes surpreendente. O alerta que fica para a igreja é que é preciso ter cuidado em relação à malícia dos homens. É preciso ter muito cuidado. Nós falamos muito para os nossos adolescentes, cuidado com as amizades, mas os adultos também precisam ter cuidado. Os idosos também precisam ter cuidado. Todos devem ter cuidado, porque os filhos das trevas são mais sagazes. Essa é uma das lições que o texto nos mostra. Jesus recomendou, em outra passagem, a sermos simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Simplicidade. Não precisa complexar a vida, porque a vida já é complexa. O evangelho é muito simples. O relacionamento conjugal é simples à luz da palavra. Está tudo claro. A maneira como nós devemos proceder. Então, a simplicidade, mas a sagacidade, a perspicácia da serpente. Para agir no momento certo, na hora certa. Então, Jesus fez essa recomendação. E por fim, isso nós vamos falar mais detidamente na semana que vem, mas eu já vou iniciar essa aplicação. Jesus alerta para o devido uso do dinheiro, verso 9. Jesus aqui não está dizendo que devemos ter uma mente mundana em relação aos nossos compromissos, que devemos ser desonestos. Ele não está dando um aval para que nós não honremos com os compromissos financeiros, mas está ensinando que as riquezas de origem iníqua devem estar a serviço do bem e não do mal. Esquisito isso aqui, né? Muito estranho. A riqueza terrena que Jesus está, ou de origem iníqua que Jesus está colocando aqui, é justamente esses dois senhores, as riquezas e Deus. É nesse sentido, não é que você ganhou algo desonestamente, mas se você dispõe das riquezas desse mundo, essas riquezas devem estar investidas para a glória do Senhor. De alguma forma, para a glória do Senhor. Jesus conhece o poder maligno do dinheiro, a possibilidade de nós sermos dominados por ele. Um exemplo simples, que a gente sempre utiliza. Você quer uma coisa para desencaminhar um crente? É só ele comprar uma chácara. Acabou com o crente. Porque aí ele tem que estar final de semana lá. E tem que regar as plantas. Tem que alimentar os porcos. E aí vai passando o tempo. Aquela pessoa que aparece na igreja de 6 em 6 meses. E fulano, não, mas é que está uma correria, sabe como é que é, né? A chacrinha, estamos lá. Então, é isso que Jesus está falando. Se você for adquirir um bem, de alguma forma esse bem tem que favorecer o seu serviço a Deus. Quando ele fala desse encontro nos tabernáculos eternos, os seus recursos sendo utilizados de alguma forma para alcançar pessoas que estavam na miséria espiritual, na condenação eterna, e você vai encontrar com essas pessoas no céu. E isso é que é entesourar nos céus. É sobre isso que o Senhor está falando aqui. O ponto é esse. Devem usar o dinheiro para propósitos espirituais tão sabiamente quanto os filhos do mundo o utilizam para seus alvos materiais. Nós não vamos deixar de cuidar da nossa casa, da nossa saúde, da nossa família, não. Nós devemos cuidar. Mas, se Deus lhe abençoou com fartura, reconsidere algumas coisas. Às vezes, alguns bens adquiridos vão te dar mais dor de cabeça e lhe impedir de servir a Deus do que qualquer outra coisa. Então, Deus se agrada que moremos bem, Deus se agrada que os nossos filhos tenham um certo conforto, especialmente estudo e tudo mais. Ele se agrada disso. Ele se agrada que estejamos bem, mas se começar a extrapolar demais, aí é o momento de reconsiderar. Se aquilo está me atrapalhando, eu tenho que reconsiderar. Meus irmãos, que Deus nos ajude a termos uma relação correta com os recursos desta terra,
uma relação correta com os seus mandamentos, algo que nós temos estudado tão proximamente na escola dominical esses dias, e que a sagacidade usada pelo mundo seja apropriada pela igreja para aquilo que é justo e para aquilo que é bom, para a glória do Senhor. Amém.